Bom, pessoal, hoje nós vamos começar o nosso vídeo falando sobre a principal característica do DSP, que é a utilização das duas CPUs, né, em paralelo. Esse DSP, desse Launchpad, ele possui dois núcleos. E uma das grandes vantagens é poder utilizá-los em paralelo e de forma síncrona. Utilizá-los de forma não sincronizada não seria tanta vantagem, uma vez que você poderia utilizar dois conjuntos de microcontroladores. E um mecanismo principal que nós vamos utilizar para fazer a comunicação de um DSP de um núcleo com o outro e manter o sincronismo é através dos registradores IPC, que é a comunicação interna de processadores. Ela permite você sinalizar um outro núcleo, uma interrupção, e também permite enviar informações. Começamos aqui com um problema. Como esse tutorial é baseado em eletrônica de potência, né, vamos estudar esse seguinte problema. Temos dois conversores, CC-CA, que pode ser trifásico ou monofásico, e um vai estar operando como fonte de corrente, que ele vai estar conectada na rede elétrica, e ele tem que regular a tensão nesse barramento CC. O outro conversor, ele trabalha como uma fonte de tensão, porque ele vai sintetizar uma tensão alternada na saída, né, para alimentar cargas. E isso é o princípio de um no-break, né? Um dos princípios. Para essa configuração, a gente poderia usar ou um microcontrolador que tenha a capacidade de controlar esses dois conversores, né? Ajustando as correntes e tensões medidas, ou também podemos utilizar um microcontrolador para o primeiro conversor e outro para o segundo conversor. Uma visão simplista da malha de controle deste primeiro aqui, a gente tem que, para controlar a tensão do barramento CC, tem a tensão de referência, é realimentado com a tensão medida, gera a magnitude da corrente de entrada, que ela é multiplicada pelo sinal senoidal, né, a referência da rede. Já para o segundo, nós precisamos de uma referência senoidal, que vai ser multiplicada pelo ganho da amplitude da tensão, e isso será a nossa tensão de referência. Então, como essa segunda parte aqui não é ligada na rede, eu posso sintetizar a onda que eu quiser. Assim, não exatamente a onda que eu quero, né, mas a questão de qual fase, isso aí fica livre. Como é que eu já tenho uma referência senoidal, sai do meu PLL, então eu posso replicar, passar para ela para o segundo conversor. Então, esse tipo de abordagem aqui é interessante utilizar essa topologia com duas CPU. Uma para cada conversor, e eu posso passar a informação dessa referência para esse segundo. Aí isso elimina a necessidade de eu ter que sintetizar essa onda através de uma tabela ou através do cálculo de seno e cosseno. Como ele já está sendo calculado. E neste exemplo que a gente vai ver, ele foi baseado na modificação do vídeo anterior, né, no qual a gente usou o CLAR. A gente vai manter o mesmo sinal, o gerador de sinal, injetando dois sinais nos canais analógicos do núcleo 1, sendo que no CLAR ele vai estar executando uma PLL, e lá ele também sintetiza um sinal senoidal no EPWM7, e no ADC também ele está sintetizando, ele pega uma PLL, só que aí eu tirei a síntese do PWM. Eu habilitei na CPU2 também, ela vai utilizar o CLAR, no qual ele vai pegar o mesmo sinal do ADC que entra no CLAR1, ele vai ser injetado no CLAR da CPU2. Porém, para a CPU2, eu vou utilizar o ADC módulo B. Aqui utilizei o módulo A, mantive, e aqui vai ser o módulo B. Então, vou replicar esse sinal aqui, ele vai entrar no canal B3, se não me engano. E aqui a outra entrada vai ser, eu vou pegar esse sinal aqui da PLL, que é calculada na interrupção do ADC, e vou enviar ela para a CPU1, para a CPU2. E dentro da interrupção do PWM da CPU2, eu não vou, a princípio, calcular nada com o valor amostrado, eu só vou apenas pegar esse sinal e sintetizar com PWM8. Então, aqui nós vamos ter o princípio utilizando
2 núcleos com os 2 CLA. Como nós estamos utilizando um ADC sincronizado com o PWM, o PWM8 ele vai estar defasado do PWM7 em 90 graus. Por quê? No momento que está fazendo a amostragem e ocorre o cálculo na sequência, certo tempo depois ocorre a mesma coisa no ADC módulo B. Então, isso evita de eu enviar informação antes ou pouco antes ou muito próximo do momento que está sendo feita a conversão e o cálculo. Então, esse espaço de tempo aqui é suficiente para calcular a referência e não estar executando tarefa nenhuma. Então, eu garanto uma margem aqui bem tranquila de que o valor do ADC, do PLL já foi bem calculado. Agora nós vamos ver como foi a implementação no código. Bem, o código, para criar o código do núcleo 2, eu peguei todo o projeto que eu tinha feito para o núcleo 1, dá um Ctrl C e criei um novo, renomeando com... Eu coloquei o nome 2 para fazer a diferença o que é de um e do outro. A priori, não é basicamente duplicar o projeto e a gente vai inserir algumas diferenças. Vamos começar então aqui no núcleo 1. A parte do coprocessador do CLA, né, coprocessador matemático, não foi alterada em nada, ela manteve do que a gente teve da última aula. A diferença é que no periférico, como nós temos 2 LEDs, que ele está no pino 34 e 31, eu passei um LED para ser acionado pela CPU 1, no qual ela vai ficar piscando numa frequência diferente da CPU 2. E com isso é uma forma da gente visualmente observar que as duas CPUs estão rodando. E eu habilitei o PWM8, que ele vai ser utilizado na unidade 2, no núcleo 2. E outra questão é que o GPIO 15, que estava sendo utilizado para comparar o tempo de execução do PLL entre a rotina do ADC e do CLA no núcleo 1, agora eu vou passar o comando dele para o núcleo 2. Então, lembrando que a gente usa esse registrador aqui para alterar o proprietário. As demais instruções não mexi em nada, só aqui que eu desativei o PWM8, porque ele vai ser ativado através do núcleo 2. Aqui tem a configuração do ADC-B, ele é exatamente igual à do ADC-A, só muda aqui o registrador, passando de A para B. E os canais analógicos que eu estou usando é o ADC-INA B2, o ADC-B2 e o B3, que vai ser o SOC 0 e o SOC 1. Só que essa função aqui ela vai ser chamada no núcleo 2. Antes de entrar no código main, aqui nós vamos recorrer ao datasheet no mapa de memória. Uma coisa que tem que ser comentada é o seguinte: toda essa seção de memória aqui, de memória RAM, que vai do GS0 ao GS15, ela é uma seção de memória compartilhada entre o núcleo 2 e o núcleo 1. Por default, o núcleo 1 ele tem acesso a toda essa região de memória. Ele tem um acesso tanto para leitura quanto escrita. O núcleo 2 ele tem apenas acesso de leitura. Então, para a gente armazenar uma variável, o núcleo 2, se ela quiser armazenar uma variável aqui, o núcleo 1 tem que dar permissão para ele escrever. Senão, ele vai usar só os espaços que forem reservados para ele, que são individuais em cada núcleo. Então, boa prática é fazer com que compartilhar metade da memória ser de propriedade, mantendo a CPU 1, núcleo 1, e a segunda metade mantendo o núcleo 2. Por que isso? Vai existir um momento que nós queremos compartilhar variáveis, por exemplo. Você quer criar aqui um vetor, uma matriz, e você quer utilizar esse vetor, a matriz, para realizar um outro cálculo qualquer, porém no núcleo 2. E como que você passa esse vetor, essa matriz? Se ela estiver armazenada aqui, de propriedade do núcleo 1, o núcleo 2, apesar de não ter propriedade, ele pode ler. Então, uma maneira fácil é o quê? Passarmos o endereço desse vetor matriz, que vai estar nessa região, para o núcleo 2. Aí ele vai poder acessar
a matriz aqui através do endereço. Ele vai poder fazer a leitura. E com isso você evita de passar, digamos, uma matriz de 500 posições, 500 valores, né? Através só do único endereço, você consegue compartilhar, então, essas variáveis. A mesma coisa quando você quer passar variáveis ou informações para CPU1. Passa apenas o endereço da variável aqui para ele. Então, no código main, como eu vou ter uma variável aqui do núcleo 1, eu vou ter uma variável que chama v5.1, que é a variável que vai ter o sinal de PLL unitário, que é ela que vai ser passado para o núcleo 2, eu vou colocar, declarei ela, e aqui, olha essa instrução, eu estou instruindo ao compilador que ele armazene ele no segundo segmento de memória, que ela vai ser compartilhada. Então, o núcleo 2 vai poder ter acesso a ela através do endereço dela. E nós vamos ver como é que pegamos o endereço dela para passar. Aqui algumas variáveis que vão ser utilizadas no programa, e aqui o plot eu deixei só com 1. Essas três linhas de instruções, essas duas primeiras linhas de instruções, elas dizem respeito que todos os periféricos eles são de propriedade do núcleo 1. Então, como lá nós vamos utilizar o ADC módulo B e o PWM8, com essa instrução aqui, eu passo a propriedade dele para o núcleo 2. Então, o núcleo 2 vai poder utilizar o PWM2 e o ADC módulo B, configurar. Se não fizer isso, pode ser que dê um erro, o seu programa não funciona como deveria, porque ele não tem permissão de acessar esses módulos. Aqui é onde eu configuro o módulo de memória. Como eu falei que configuraria do 7 ao 14 a segunda metade, só que acabei que eu não numerei sequencialmente, né? Eu peguei só apenas o 7 e o 14. Então, teria que colocar do 7, 8, 9 até o 15. Então, essa aqui é a instrução que a gente passa a propriedade da memória para o núcleo 2. O 0 é o núcleo 1 e o 1 é o núcleo 2. Então, você tem que copiar essa linha aqui e alterar de 7 até o 15. Uma outra uma outra interrupção que foi criada aqui é a interrupção do IPC, que é a da comunicação de intercomunicação entre os CPU. Ela é um vetor de 32 bits. Ele é um flag de 32 bits, porém só o IPC de 0 ao 3 é que possui interrupção. E o que acontece? É só você sinalizar aqui o registrador IP7 do respectivo flag aqui igual a 1, aí ele vai disparar uma interrupção no núcleo, no correspondente núcleo. Então, basicamente, a gente faz o quê? Só setar isso aqui e configurar a interrupção no outro núcleo. Por exemplo, como aqui eu estou utilizando o 14, que é a coluna 14 da linha 1, que corresponde ao IPC1, aí depois vem o 15, que é o IPC2, e 16, que é o 3, lembrando que ela só vai de 0 a 3, então essa aqui é a linha. E aí lá no núcleo 2 você tem que configurar então também a interrupção do outro IPC. Geralmente você configura 2 para um e 2 para outro. Você vai configurar o 0 e 1 para o núcleo 1 e 1 e 2 para o núcleo 2. Ou fica a seu critério. Então, habilitando essa instrução, né? Interrupção, e aqui a função dela. E aí, toda vez que eu quiser comunicar com a CPU1, eu só setar o bit do IPC, aí ele vai entrar dentro dessa função. Bem, as configurações dos periféricos mantém como está. E aqui que está, então, um ponto-chave. O que acontece? Essa aqui é a instrução para setar o bit do IPC. O que ela está fazendo aqui? Lembrando que o que dispara a interrupção é só do 0 ao 3, só que eu estou utilizando a instrução 5. Dentro do código 1, dentro do código main do núcleo 2, vai ter um loop finito que ele vai estar verificando se esse bit aqui, se ele for igual a 1. Porque isso vai dizer o seguinte, que o núcleo 1 vai carregar, e o 2 também vai carregar, só que o 2 ele vai ficar parado. Só vai continuar a carregar depois que o
núcleo 1 setar aqui. E aí depois que esse núcleo 1 setou para 1, o núcleo 2 começa a carregar suas rotinas. Aí depois ele vai setar que seu carregamento foi ok, e isso é feito através do IPC4. Então, ele utiliza o 5 para informar o núcleo 2, que já está pronto, e o núcleo 2 utiliza o IPC4 para informar a CPU 1, que já foi carregado. Isso é importante porque se o núcleo 2 começar a carregar o programa antes da gente habilitar o periférico, dar a permissão de memória, pode ser que vai dar um erro lá de escrita. Então, por isso que a gente coloca essas duas instruções, que uma é para informar a outra CPU que está pronta e a próxima instrução é para a CPU devolver de volta que já está ok. E aqui a instrução para ligar, habilitar o clock dos PWM, né? O clock global e o clock do PWM. Aqui dentro da instrução do registrador IPC, o que eu estou fazendo? Lá no núcleo 2, ele vai ter uma interrupção do timer, que eu configurei ela para 250 milissegundos, e ela vai ter um contador, que ele vai sendo incrementado, e a cada vez que ele entra, ele dispara o IPC1, que vai acionar uma interrupção aqui no núcleo 1, e ele vai mandar o valor daquele contador que está lá no núcleo 2. Então, é uma forma de eu verificar se está ok a comunicação. Para a comunicação entre núcleos, existem 4 registradores de uso geral, que tem esse nome aqui. Ó. Por exemplo, se eu quero mandar um valor até 32 bits, do núcleo 1 para o núcleo 2, eu coloco em algum desses 4. E no núcleo 2, eu vou receber ele através do respectivo desse registrador. A mesma coisa, se o núcleo 2 quiser me mandar um valor, ele vai me mandar aqui e eu vou receber por aqui. Então, no núcleo 1 aqui, eu coloquei um códigozinho que na hora que ele entrar na CPU, no time pela primeira vez, ele vai pegar o endereço daquela variável de sincronismo, né, que vai ter o sinal do PLL unitário. Olha, estou passando o endereço, não o valor. E ele vai mandar através desse registrador de uso geral. E lá no núcleo 2, eu vou pegar através desse aqui. E aí eu disparo a interrupção do IPC2. Aqui está configurado no núcleo 1 o IPC1 como interrupção e no CPU2 como IPC2. Aí dispara uma vez e lá ele vai atender a interrupção e vai pegar esse endereço e já vai ter acesso para a leitura, essa variável, no qual aqui no ADC ela corresponde à saída do seno do PLL. Então, é só isso que é feito neste código. Nenhuma alteração a mais foi feita, só uma questão que aqui no comando cmd, que antes eu tinha utilizado a variável EBSS, eu tinha deixado uma RAM GS0 ou GS1. Aí eu voltei para a que estava por default, porque como eu diminui o tamanho do plot, aqui então não é necessário mais memória RAM. Mas se precisar eu posso aumentar. Lembrando que de 0 a 7 eu vou utilizar no CPU1 e no caso era para ser de 0 a 14, mas aqui pelo meu código eu só habilitei a 7 a 14. Agora vamos ver no núcleo 2 como está. O código do 2, eu copiei todo um e renomeei o projeto. Alguns arquivos eu coloquei 2. Por quê? Como eu posso ter os dois projetos abertos ao mesmo tempo, manipulando arquivo, para evitar confusão, então por isso é aconselhável numerar com 2. Mas o conteúdo do CLA é o mesmo. Eu só numerei aqui para 2, só para mim saber se eu tiver com os dois arquivos abertos, qual é qual. Aqui ele faz o PLL do mesmo jeito. Eu só desabilitei aqui o sintetizador da onda pelo PWM, porque ela vai ser feita na rotina do ADC. Então, o CLA do núcleo 2 está igual ao do primeiro. Outra diferença é que a gente tem que ir lá naqueles símbolos que a gente define para o compilador e falar que é a CPU2. Aí vocês vêm aqui, acompanham o seguinte caminho. Aqui vocês informam que é CPU2. Basicamente só isso. Outro detalhe é nesse arquivo aqui. Você vai ter o da CPU
1, que já estava sendo utilizado, e aí você vai excluir e vai adicionar o da CPU 2. Ele também vai estar dentro daquela biblioteca do Control Suite. E aí você vai vir com Add File, 28337D, e vai estar aqui no Headers SMD, CPU 2. Então, é só isso. Agora, vamos começar pelo arquivo setup. Eu criei aqui um setup só do PWM8. Configurei ele igual já havia sido feito para os outros PWM. E aqui eu copiei a função do ADCB, que também é igual a do ADCA. Não teve alteração nenhuma. No arquivo main, nomeei a função de time aqui, time da CPU2. É só uma questão de fazer diferença, mas também não é necessário. Aqui também segue a mesma ideia do núcleo 1. Aqui, como eu vou receber esse sinal do núcleo 1, só que ele vai vir como endereço. Então, eu vou criar um ponteiro para ele. Como é que é criado o ponteiro? Dentro do main, inicializo aqui as interrupções, igual eu estava fazendo no núcleo 1. E aqui eu vou utilizar o que? A interrupção IPC2. No núcleo 1, utilizei a IPC1 e estou usando a IPC2 no núcleo 2. Como são 4, né, que é de 0 a 3, então fica mais 2 interrupções livres para ser utilizada. Configuro aqui a inicialização. Olha essa linha. Então, meu código núcleo 2 ele vai ligar, carregar e vai executar até essa linha. Por quê? Ela está esperando o núcleo 1 setar esse bit para eu dar continuidade no carregamento. Porque aqui na sequência eu vou configurar o EPWM8 e o ADCB, então tem que ter a confirmação que o núcleo 1 já habilitou a permissão para o núcleo 2. Senão, pode dar erro. Então, com esse loop aqui finito, eu vou aguardar a CPU1, que ela vai estar aqui, que é onde ela informa que já foi habilitada a permissão, que ela pode continuar o carregamento. Bem, então, deu OK, aqui eu dou um acknowledge para limpar resetar o bit, e aí continua o carregamento, configuro o CLA e os periféricos. Aqui é a instrução que eu informo para a CPU1 que o núcleo 2 já está OK, já foi carregado. E dentro da CPU1, a gente vai ver que ele vai ficar parado aqui, nesse loop finito, esperando a confirmação. Então, basicamente, eu uso esses dois registradores, um para informar a CPU2 e outro da 2 para informar 1. E aqui continua o código normalmente. Aqui dentro do timer, eu passo o valor, não é o registrador, o valor do contador 2, eu uso esse registrador de uso geral. E disparo aqui a interrupção para a CPU 1. Então, ele sempre vai estar passando esse valor. No ADC, aqui tem o valor da conversão, que eu não vou fazer nada, né? E aqui, como eu já vou ter pego dentro da interrupção do IPC2, na hora que ela disparar a interrupção lá, eu venho aqui e pego o endereço daquela variável v5.1. Pegando o endereço dela, aqui agora já posso, com essa diretiva aqui, né, que é ponteiro, eu posso acessar o conteúdo. E está aqui, então, o nosso sintetizar a noção da senoidal. E o restante permanece do jeito que está. Agora vamos ver como é que é feito o carregamento do programa. Tem que ter, sim, a gente vai compilar primeiro, e tem que se ter em mente que utilizar os dois núcleos é como se fosse fazer um projeto para cada DSP separadamente. Esse que é o princípio. Então a gente compilou, não descarrega, e volta aqui para o exemplo código da CPU1. Compilar para ver se não tem erro. Não tendo erro, aí eu vou descarregar ele. Bem, descarregou, vai estar com esse formato aqui. Veja, ó, CPU2 desconectada. E a CPU1, o núcleo 1 já está com código. Nós podemos dar o play aqui, ligar o código, porque ele vai estar rodando o código 1, mas vocês podem ver que não tem nada aqui funcionando, porque o núcleo 1 ele travou naquela linha aguardando o núcleo 2. Como que é carregado o núcleo 2? A gente clica aqui no
no gravador dela, no XDS100 CPU2, e pode clicar aqui em cima, Connect Target, ou vir com o botão direito sobre ele que vai ter a opção. Bom, depois que conectou o target, ele está conectado no núcleo 2. Agora temos que carregar o programa. Que aí você pode vir aqui, Load Program, ou vir aqui através do menu Run, Load Program. E aí nós vamos carregar o código do CPU2. A gente vai pegar o ponto .out. E aí dá OK. Bem, então já está carregado. A CPU 1, o núcleo 1 já está rodando, o núcleo 2 é que está parado. Agora dou um play aqui, mantendo selecionado aqui o target do núcleo 2. Pronto, o código já está funcionando. Agora uma coisa interessante é o seguinte. Está vendo que tem umas variáveis que estão dando erro? Como esse CLA1 e CPU1 PLL, ele diz respeito ao núcleo 1, ele só vai ficar ativo na hora que eu clico aqui no núcleo 1. No núcleo 2, vai ficar ativo só as variáveis que estão naquele projeto, que é o PLL do CLA e aqui o contador dele. Olha, ele já está no contador 122. Então, quando a gente passar para o núcleo 1, lembra que eu estou pegando esse valor aqui e jogando no contador 1 lá, através das mensagens. Então, tem que estar um valor bem próximo disso aqui. Olha lá, 171. Então, a comunicação está funcionando. Eu estou recebendo o valor do contador 2 através do contador 1. Eu vou ver aqui se eu estou recebendo a variável vsync do CPU 1. Então, eu vou digitar o ponteiro. Como eu quero acessar só o valor, então é um asterisco. Olha aqui. Então, já estou recebendo o valor do CPU 2. E aí eu posso fazer o plot. Eu vou, igual a gente vem utilizando. E aqui eu tenho que passar este endereço. Como que eu passo aquele endereço? É apenas P5 sem um asterisco. Agora é só fazer o plot. Vocês podem ir acompanhando aqui para quem não viu. Que é 512. Plot 2. Eu não uso... como ele é um número de 0 a menos 1 a 1, então eu vou deixar manualmente aqui de... Tá aqui, ó, sinal então vindo lá da CPU 1, do núcleo 1. Então, funcionando como devia. Agora nós vamos ver a forma de onda. Lembrando que eu estou pegando este sinal aqui e eu estou modulando ele no PWM, na interrupção do núcleo 2. Se a gente olhar aqui no código, na instrução do ADC, ele está pegando aquele sinal, multiplicando pelo 0,9 e sintetizando PWM8. E o CLA do núcleo 2 também está funcionando. Aqui ele está pegando uma informação da onda lá. Ó. Então, vamos lá ver. Bom, como eu havia falado que eu ia colocar um LED para cada núcleo, só que no núcleo 2 ia piscar com a frequência maior, aqui o LED vermelho piscando aí 4 vezes mais rápido do que o do núcleo 1. Então aí a gente já verifica que cada núcleo já está funcionando através aqui do acionamento do LED. Aqui no osciloscópio nós temos então a forma de onda do EPWM7, que é o canal 1, o amarelo no osciloscópio, que está sintetizando uma onda senoidal a partir do PLL, que está no CLA. Em azul é o EPWM8, que está sintetizando uma onda que ela é comandada no ADC, na interrupção do ADCB do núcleo 2, sendo que a referência senoidal ela vem do núcleo 1. Então, a gente dá um span aqui, a gente vê que é uma onda chaveada. Agora, olha que interessante. Enquanto a primeira ela está aqui
o topo, o pico dela está coincidindo com a origem aqui no centralizado no osciloscópio, a onda, o segundo PWM, ele está defasado aqui praticamente 90 graus, né, que é a metade, que é como a gente tinha previsto, que o PWM8 ele ia funcionar 90 graus defasado do PWM7. Então está aí a nossa onda senoidal. E como a primeira onda, ela utiliza o sinal de entrada 1 do gerador de sinal, e a onda 2, que vai no ADCA do núcleo 1, ela utiliza uma outra onda, então eu vou defasar uma onda para outra e também a gente vai verificar o defasamento ali. Olha lá, estou alterando no gerador de sinal. O sinal que vai para o ADC, voltando aqui na nossa figura, estou alterando esse sinal aqui, ó, que é o que vai para a interrupção do ADC, do qual ele que provém a referência senoidal para essa onda azul. Então está aí, funcionando os dois núcleos, como a gente previu, né? Além dos dois núcleos, os dois CLA. Então, com isso, a gente tem a utilização máxima, né, da capacidade do DSP.